Outra coisa fundamental na questão do corpo é que o corpo ele tem uma capacidade de cognição para além da mente. Ele aprende coisas. O corpo aprende para além do pensar. Por exemplo, quando você vai fazer um esporte, uma atividade física, uma atividade artística como tocar um instrumento, acima de tudo quem está aprendendo é o corpo. Quando o cara vai jogar futebol, o cara não adianta ele ficar pensando sobre o futebol, ele tem que jogar, porque o corpo tem que sentir aquela dimensão daquele espaço, a movimentação dos corpos dentro do campo, como você vai jogar a bola, quando você vai dirigir, é o teu corpo também aprendendo. Então, muitas vezes, a gente atrapalha o aprendizado do corpo por conta das dinâmicas mentais neuróticas. Se eu fico no aqui e agora, no presente, e deixo o meu corpo agir e aprender, a vida vai caminhar. Existe um ditado hindu que diz: se eu tenho fome eu como, se eu tenho sono eu durmo, se eu tenho sede eu bebo. Isso quer dizer a primazia do aqui e agora, a primazia do presente. E dentro desse ditado só está falando de questões corpóreas. Não é isso? Sentar e fazer. Quais são as dificuldades que vocês têm de fazer? Qual é o tema? É o corpo na sua vida e a sua capacidade de construir felicidade com o seu corpo. Eu estou falando de corpo, corpo físico. O lugar do corpo na felicidade. Beleza? Quais são as suas dificuldades de implementar, de fazer coisas na vida? Responde aí para mim. Vamos lá, estou aguardando. Eu quero aí respostas para a minha pergunta. Quais são as suas dificuldades hoje de implementar e de construir as coisas na vida? A mente nos leva longe, mas também nos paralisam. Pensamentos positivos sempre. É isso aí. Pensamentos positivos com ações corpóreas. Não é isso? Eu tenho que ir para um lugar fazer alguma coisa, eu tenho que dar uma palestra. Outro dia teve a questão aí de pessoas colocando história, timidez, dificuldade de falar. Deixa o seu corpo fazer a sua parte. Vai lá na frente e fala o que tem que ser dito. Sem ficar neurotizando limitações, críticas, questionamentos. Eu não vou conseguir. Ansiedade demais. Ansiedade que você não está vivendo o suficiente com o seu corpo. Você está projetando problemas futuros. Isso são neuroses. Quando o sono não chega porque sua cabeça está pensando, não está deixando o seu corpo descansar. A falta do dinheiro, travas psíquicas, autossabotagem atrapalhando muito, síndrome do pânico, é o corpo sofrendo as suas dinâmicas neuróticas mentais, a síndrome do pânico, e aí vai somatizar em diversas formas. Ansiedade, medo o tempo inteiro. Olha só, gente, quanta dinâmica do pensar. E no fim das contas, o que é fundamental nessa vida? Bem viver. Mas o que é necessário para bem viver? Algumas pessoas falam do dinheiro, e se está faltando dinheiro é uma coisa preocupante, realmente. É uma coisa difícil. Mas tem pessoas que não têm falta do dinheiro. Preguiça de malhar? Isso eu também tenho, porque eu não gosto de malhar. Quem sabe você tem preguiça de malhar porque você também não gosta. Já pensou em fazer uma outra atividade física? Que é outra coisa que eu estimulo muitas pessoas e os meus clientes. Fazer algo que dê prazer. E uma coisa que pelo menos me dá muito prazer, inclusive com o meu corpo, é aprender. Eu gosto de aprender coisas novas. Se é uma coisa que me irrita na academia de ginástica, é que eu empenho o exercício no meu corpo e não aprendo nada. São movimentos mecânicos dissociados e que não geram nenhum benefício a não ser, lógico, tem a saúde e a questão estética. Não é isso? Mas aprender é fundamental. E aí quando você aprende algo novo no corpo, essa mensagem fica presa no seu corpo, fica armazenada no seu corpo e ela naturalmente é projetada na vida. Não é isso? Você já viu uma pessoa que malha muito caminhando, uma pessoa que dança muito caminhando, uma pessoa que pratica arte marcial caminhando? As pessoas têm corpos moldados de forma diferente e têm um jeito de se movimentar e de ser no mundo diferente. Então tudo aquilo que a gente faz, inclusive com o nosso corpo, fica impresso no nosso corpo e a gente vive isso. Gosto quando estou sozinha de dançar, me sinto tão bem, me sinto leve. Olha, uma coisa muito importante que você está falando aí, que é fundamental nesse tema do corpo. O psiquismo influencia no corpo e o corpo influencia no psiquismo.
É uma coisa imbrincada, entrelaçada, a tal ponto que não dá para a gente diferenciar corpo de mente. Não é isso? Algumas pessoas viram aí os meus stories no fim de semana, que eu postei uma especialização que eu dei aula lá na Bahia, em Salvador. Eu sou didata nessa especialização, que é em biodança, e eu fui lá dar uma maratona de formação para os facilitadores em formação em biodança. Eu dei aspectos psicológicos. E uma coisa que a gente trabalha em biodança é uma terapia corporal. Então, qual é a ideia das terapias corporais, que são de base reichiana? Quem criou a primeira terapia corporal foi William Reich. As terapias de base corporal, elas pregam que se você intervém no corpo, você também influencia na cognição, nas maneiras de produzir emoção, nas maneiras de pensar. Tanto você trabalhando o pensar influencia no corpo, quanto você trabalhando o corpo influencia o pensar. E a outra coisa que eu quero instigar vocês a experimentar é experimenta uma psicoterapia corporal. Tantas pessoas falam comigo da dificuldade de grana para fazer terapia. Biodança é fantástico. É um método criado por um chileno chamado Rolando Toro, há décadas atrás, que está espalhado no mundo todo. Existem escolas de formação e grupos de terapia em biodança em todo o Brasil, em todas as Américas. Na Europa é super forte, é um método muito potente. Na China, no Japão, em Israel, tem no mundo inteiro. Por que vocês não experimentam? Biodança é um método muito mais barato e super eficaz do que terapia individual verbal. Bota e dá um Google aí, veja na sua cidade se tem algum grupo de biodança. Se propõe a conhecer. Normalmente é a primeira sessão que a pessoa participa num grupo de biodança para conhecer é até gratuita. Os facilitadores dão gratuidade no primeiro encontro para você conhecer. Eu acho super interessante. A biodança trabalha com 5 linhas de atuação. O que o Rolando Toro diz? Que nós temos 5 potenciais endógenos, chamados linhas de vivência. O potencial da vitalidade, da criatividade, da afetividade, da sexualidade e o que ele chama no método de transcendência, que é transcender ao ego e se ver parte de um sistema social e natural, se ver parte de um sistema de vida. Então a biodança trabalha essas 3 vertentes: vitalidade, criatividade, afetividade, sexualidade e transcendência. E eu mudei muito a minha vida fazendo anos desse método, praticando como cliente anos desse método. Depois fui ser terapeuta. Então, olha só outra coisa interessante, você pode fazer uma terapia focada no corpo e através desse trabalho do corpo alterar padrões mentais, porque é uma via de mão dupla. Outra coisa, é um processo didático esse método, porque tem coisas que eu posso falar, mas tem a ver com um aprendizado de corpo. Como trocar afeto? Como é que eu ensino a troca de afeto se não com movimento corporal? Como trabalhar leveza e flexibilidade com o seu corpo existindo na vida? A biodança trabalha isso na prática. E outros métodos corporais. Ela é um método mais barato que é um método feito em grupo. Então, toda terapia feita em grupo é mais barato. Se você quiser também, você procure na sua cidade um grupo de terapia verbal, que também existe, que na interação do grupo, muita coisa boa acontece. Eu fui também cliente de terapia verbal de grupo muitos anos e também colhi muitos frutos e também é mais barato do que a terapia individual. E eu acho particularmente muito mais potente e gera mudanças muito mais rápidas. Estou lendo aqui o que vocês estão me mandando. Existe algum esporte ou técnica como a acupuntura que seja mais eficaz para a ansiedade? Acho que já respondeu. Biodança, né? A biodança é um método muito bom para ansiedade, depressão e estresse. Muito, muito bom. Normalmente você sai super zen, super relaxado de uma sessão de biodança. Agora a acupuntura também é muito interessante, que trabalha com os meridianos. Toda a intervenção corporal trabalha muito com a questão do fluxo de energia corporal. O que o William Reich fala? O Reich diz que nosso corpo é formado, dentre outras coisas, vai se formando ao longo da vida couraças caracterológicas, couraças que moldam o caráter. E o que são essas couraças? São impressões bioquímicas da emoção. Então nós vamos vivenciando emoções como ansiedade, como estresse, como medo, e a gente vai imprimindo no corpo essas emoções e elas vão formando uma couraça, uma carapaça, como se fosse uma carapaça de tartaruga, para nos proteger.
para nos proteger na vida, porque o corpo está o tempo todo, o corpo e a mente está o tempo todo trabalhando em prol de sobrevivência. E para eu sobreviver eu preciso me proteger. Então as neuroses são dinâmicas mentais que estão aí para gerar proteção, mas nos geram limitação, e a couraça caracterológica é a mesma coisa. Essas impressões bioquímicas da emoção que vão gerar proteção, mas também limitação de vida. E o Reich diz que nós temos 7 anéis de couraça caracterológica. Anel ocular, anel da área da boca, da região do pescoço, ombros, peito, diafragma, debaixo do diafragma, abdominal e pélvica, que limitam o fluxo de energia que vai rolar pelo corpo, gerando uma série de entraves também psíquicos e emocionais. E aí a gente sofre. Ele diz que quando essas couraças são afrouxadas ou diminui a intensidade e o peso delas, a gente respira melhor, dorme melhor, sente menos ansiedade, menos angústia, menos depressão, fica mais espontâneo perante a vida e usufrui melhor do ambiente da vida. Tô pior que tartaruga. É complicado, porque a gente vai se recolhendo e se protegendo mais e mais, usando o nosso corpo para isso. Não é verdade? E aí vem um grande embate mental e físico ligado à mudança, à superação e à mudança versus a proteção e o recolhimento perante aos medos da vida. E esse embate gera muito sofrimento. Eu quero avançar, eu quero mudar, mas ao mesmo tempo eu me protejo, eu me recolho, eu me escondo porque eu tenho medo da vida. Então vamos lá, vamos trabalhar isso, vamos mudar isso. Gosto muito da dança do karaokê, pratique. Cantar vibra todo o corpo e está trabalhando também a questão corpórea, não é isso? Ao vibrar, ao cantar, ao usar a sua boca, as suas cordas vocais, a sua língua, a sua postura ali, e dançar, movimentar o corpo, se fazer presente do corpo inteira. E é uma bela atividade física, dançar. E aí você está trazendo para o teu corpo um aprendizado, você está agregando à sua existência novos elementos, coisas que vão te deixar na vida mais feliz. Não é isso? Bem diferente de uma academia, de ficar puxando peso repetidas vezes ou ficar correndo numa esteira de forma mecânica. Quer correr? Vai para a vida. Tenta ir para algum canto, num ambiente aberto, que você vai interagir com o mundo, você vai viver o mundo. E vamos fazer algum exercício que traga novas informações para o nosso corpo. Não ter uma vida sexual satisfatória influencia o aumento da ansiedade? Influencia. O Reich falava disso. O Reich falava do caráter genital, da sua capacidade de viver com plenitude o prazer erótico no seu corpo. O Reich, ele vem da psicanálise, né, gente? E o Freud, que é o criador da psicanálise, diz que toda a dinâmica psíquica da vida é pautada na energia sexual, na libido. E o Reich defende isso dentro da teoria dele, só que pensando o processo terapêutico a partir do corpo. E ele diz que quando você vive uma plenitude orgástica, você vai viver muito melhor, com muito mais prazer, com muito mais serenidade e segurança na vida. Mas é isso, ao mesmo tempo que existe tanta opressão nessa vida, as pessoas se recolhem com tanto medo, com tanta ansiedade, com tanto temor de bem viver, as pessoas querem viver uma hipersexualidade, uma sexualidade inclusive com grande diversidade de corpos, com a futilidade do erotismo e do prazer erótico, e aí isso vai gerar novos sofrimentos, novas angústias, novas dificuldades. Veja só como a nossa sociedade ela é contraditória, não é isso? Se a gente pudesse sentir um pouco mais o que o corpo tem vontade de fazer, ao invés de ficar neurotizando o que a gente tem que fazer, a gente seria muito mais feliz. Tem homens que vêm aqui no meu consultório falando de brochada, tem muito homem brochando por aí, muito homem jovem, porque um rapaz, eu trabalhei com ele isso aqui, olha, você está dizendo que você está vivendo uma vida de muita diversidade erótica, com muitas mulheres, mas o seu corpo ele não vai corresponder eroticamente da mesma forma, ele não vai performar da mesma forma com todas as mulheres, porque cada corpo tem seu cheiro, cada corpo tem seu toque, cada corpo tem o seu movimento, e aí vão ter corpos que vão ter mais afinidade com o seu corpo e vão suscitar mais tesão, e outros que vão suscitar menos. Monogamia é uma opção construída culturalmente, né, gente?
Eu nunca entrei nesse debate aqui porque é um debate muito polêmico, mas o nosso corpo, ele não é criado para monogamia. A monogamia é uma construção cultural. E a gente tem que aprender a viver com essa estrutura cultural. Muitos casais falam aqui a respeito de erotismo depois de anos de relação. E aí eu sempre respondo: o erotismo, depois de anos de relação, você precisa de intenção, você precisa colocar em empenho, porque o corpo por si só, ele vai baixando a libido quando você vai vivenciando a relação com um só corpo por muitos anos. Tem pesquisas que falam aí de 5 a 7 anos e depois a libido vai lá para baixo. E aí você precisa colocar intenção psíquica e colocar intenção com seus órgãos sensoriais naquele corpo para você manter a libido em movimento em relação àquele corpo. É uma realidade orgânica. E aí a cultura ela não pode mandar no corpo, não é isso? É o grande desafio da monogamia por décadas de relação. Por isso que muitas vezes casais que vão bem viver décadas de relação vão ter um amor erótico menor, mais comedido, e um amor que é chamado, né, do eros ágape, do amor ágape, o amor fraternal, o amor amigo, vai dando lugar ao amor erótico. Sacou, gente? Porque a construção monogâmica ela é cultural. E da onde vem o ideário monogâmico? O ideário monogâmico vem de um ideário de bem viver amorosamente, romântico? Não. Vem de um ideário econômico. A monogamia ela é construída a partir de um ideário de conservação e preservação de patrimônio. O homem, quando ele vai deixando de ser nômade, coletor, e vai passando a se estabelecer fixamente no lugar, aprendendo a cultivar o alimento, a procriar animais para a sua subsistência, ele vai construindo um ideário de acúmulo de capital, acúmulo de patrimônio. E para a perpetuação desse acúmulo de patrimônio, você precisa ter herdeiros. E para você ter certeza, para você, em outras épocas que não tinha teste de DNA, você ter certeza de que aqueles eram seus herdeiros de sangue, você precisava estabelecer uma relação monogâmica, principalmente para a mulher. A mulher era muito vigiada e controlada, porque é através da mulher que se tem a certeza da preservação da hereditariedade do sangue. Vamos lembrar que até bem pouco tempo não tinha teste de DNA, não é isso? Como é que um homem romano reconhecia o seu filho? Ele pegava no colo o seu filho e ele levava para a polis, para a sociedade, para a comunidade que estava perto dele, para os familiares, e dizia: esse é meu filho. Era uma afirmação, pensando que ele transou com aquela mulher e aquela mulher concebeu um filho dos dois. E a garantia disso, acima de tudo, era o controle da sexualidade da mulher para que ela se estabelecesse de forma monogâmica. E isso, lógico, é perpetuado também para o homem, só que na sociedade machista é diferente, né? Sociedade machista, o homem tinha mais liberdade de transar por aí e a mulher mais contida. Mas por que isso, gente? Porque a mulher, se ela transa com outros homens, você não tem mais a certeza daquela hereditariedade de uma sociedade patriarcal, uma sociedade onde os homens mandam e onde, acima de tudo, deve ser perpetuado o gene do homem, o sangue do homem, na sociedade machista e patriarcal.